Vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nasserala, tá? E no vídeo de hoje a gente vai conhecer os comandos de cópia, movimentação e exclusão de arquivos e diretórios em Shell Linux, tá? Vamos ver as configurações básicas desse comando, tá? Para que você entenda pelo menos o início de como é que isso se comporta, né, na Shell Linux, para você poder resolver tarefas do cotidiano, de copiar arquivos, renomear arquivos direto pela linha de comando, tá? Não se esqueça de deixar um like aí, se puder se inscrever aí embaixo, ou se inscrever aí para dar uma força pro canal, tá? E a gente vai estar sempre mandando vídeos sobre conteúdos de rede, Linux, né, programação, né, coisa da área de tecnologia de forma geral, beleza, gente? Vamos lá pro vídeo. Bom, vamos lá, né? Então, o primeiro comando que a gente vai ver dessa cadeia, né? A gente vai ver o CP, o RM e o MV, né? São três comandos aí de copiar, movimentar, né? E apagar arquivos e diretórios. Primeiro é o CP, né? O CP ele é para copiar arquivos ou diretório, né? Ele é o propósito do comando. O comando se presta a fazer a cópia de arquivos e diretórios. A sintaxe do comando, bem como de todas, vai ser bem parecida essa sintaxe, até as opções são parecidas, é a seguinte: a gente tem CP, aí um sinalzinho de menos, as opções, né? Aqui, ó, vou pegar aqui a canetinha para ir mostrando o que eu estou falando. Então é o comando menos opções, a gente vai ver algumas aqui. O que você quer copiar, a origem, para onde você quer levar, o destino, né? As principais opções do comando CP são as seguintes: a opção "-f", né, vem de force. Na verdade, esse force aqui sugere que ele não vai fazer aquela pergunta assim: deseja sobrescrever o arquivo caso ele já exista no destino, né? Então, digamos que eu estou copiando um arquivo X e levando para o destino, onde nesse destino já tem o arquivo X, né? Ele faria essa pergunta. Com a opção "-f", ele não faz, né? Ele força e sobrescreve automaticamente. A opção "-r", né, aquilo que eu falei em vídeos anteriores também aqui, ela faz a cópia da estrutura completa de diretórios, né? Então, se você, por exemplo, der um cp, né, asterisco, né, todos os arquivos do diretório corrente que você está, e levar lá para o diretório tmp, né, se houverem no diretório corrente alguns outros subdiretórios, eles não irão, né? O asterisco aqui refere-se somente aos arquivos, né? Então os diretórios não iriam nessa cópia, né? Quando você bota a opção CP-R maiúsculo, tá? Aí você leva tudo que é arquivo e tudo que é diretório, né? Esse R aí é de recursividade, tá? O "-V" é de verbose, né? De verbalizar, para verbalizar a saída. Se você fizer qualquer comando CP, MV ou RM sem a opção "-V, ele simplesmente vai quebrar a linha, né? E em Linux tem essas coisas, os comandos são calados. Se ele não der mensagem de erro, é porque deu certo, tá? Mas assim, se você quiser acompanhar o processo de cópia, né, copiando o primeiro arquivo para o destino, o segundo, você coloca "-V". E o "-V" é interessante, você pode colocar ele algumas vezes, se eu não me engano até 3 vezes. "-V", V, ele aumenta o nível de detalhamento do comando, né, do que ele está fazendo, né, ou a cópia, ou movimentação, ou apagar. Então o V vem daí, tá? Então um exemplo aqui básico, a gente tem aqui, ó, CP, copia o arquivo teste.txt para dentro do diretório tmp, né? Diretório em Linux trabalha com a barra inversa aqui. Então, copia o arquivo teste.txt para dentro do diretório tmp, né? Então, aqui, ó, o exemplo que eu pus ali no slide anterior. Copia todos os arquivos do diretório corrente, né? Ou seja, você vai estar dentro de algum diretório quando você dá esse comando, e dentro desse diretório, todos os arquivos serão copiados para dentro do diretório tmp. Inclusive, ele dá a mensagem lá que está omitindo o diretório tal, tal e tal durante a cópia. Então, copia todos os arquivos do diretório atual para dentro do diretório tmp. Aqui é um outro exemplo onde eu copio tudo que está dentro, né, todos os arquivos que estão dentro do diretório bin para o diretório corrente, né? Então eu estou trazendo para o diretório que eu estou. Estou copiando uma coisa que não está no diretório que eu estou, está dentro do bin, né? Todos os arquivos do bin e não diretórios, e estou trazendo para o diretório corrente, ó. Então copia todos os arquivos do diretório bin para o diretório em que nos encontramos no momento. Lembrando que o comando para ver o diretório que você está no momento é o comando pwd, tá? O comando pwd mostra o diretório corrente. Então aqui, copio o diretório bin para dentro do diretório tmp, né? E copio toda a estrutura, né? Porque o "-r",
Se tiverem subdiretórios, arquivos, tudo do bin, ele vai levar tudo para dentro do TMP. Copia o diretório bin e todos os arquivos e subdiretórios existentes para dentro do diretório TMP. Aqui tem uma coisa interessante, ó, cp -r, parece muito com o comando anterior, né? A diferença é que eu botei um asterisco aqui depois do bin, tá? Mas a opção "-r" está aqui, para dentro do diretório TMP. Aqui eu estou mandando copiar todos os arquivos e diretórios que estão dentro do bin, mas eu não estou me referindo ao bin, ao que está dentro do bin. Aqui no comando anterior eu me referi ao próprio diretório bin. Então tem essa diferença. Eu estou levando todos os arquivos e diretórios que estão dentro do bin para dentro do diretório TMP, né? Só não estou levando o próprio bin. E essa é a diferença desse comando para esse comando aqui. Copia todos os arquivos e diretórios do bin, exceto o próprio diretório bin, e todos os arquivos e subdiretórios existentes dentro dele para dentro do diretório TMP. O outro comando que tem uma estrutura bem parecida é o mv, ele é usado tanto para movimentar arquivo como para renomear. O processo de renomear arquivo no Linux se baseia em movimentar um arquivo de um lugar para o mesmo lugar com outro nome, tá? As opções são muito semelhantes com as opções do comando cp. Vamos ver aqui, ó. E a sintaxe é a mesma, olha só. Opções, origem, destino. Quer movimentar o que para onde, né? A diferença é que na cópia você tira uma cópia num lugar, né? Num lugar e coloca em outro aqui, certo? A movimentação não, é como se ela apagasse da origem e levasse só para o destino, né? Então você não tem duas cópias no final, até porque não é um comando de cópia, é um comando de movimentação, tá? As opções que tem, ó, muito parecida, "-f", né? Substitui o arquivo de destino sem perguntar, ou seja, sobrescreve caso você esteja movimentando um arquivo para um diretório que já existe no sistema, né? Então, ou que já está lá no diretório de destino, né? Onde você está copiando. Então ele sobrescreve sem perguntar. O padrão é perguntar, né? Que é a opção "-i", ó. A opção "-i" ela é o padrão. Então pergunta antes de substituir, que é de interativo, né? A opção de interativo. O "-v" é a mesma coisa para verbalizar a saída dos arquivos que estão sendo movidos, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, esse aqui é o exemplo do comando mv para renomear um arquivo. Eu estou renomeando o arquivo teste.txt para teste1.txt. Observem que eu movimento ele de um local para o mesmo local, que você não vê eu apontando nenhum outro diretório aqui. Então é do diretório que eu estou para o mesmo diretório, só que com um nome diferente. Isso aqui é o exemplo de renomear. Muda o nome do arquivo teste.txt para teste1.txt, certo? Aqui é o exemplo de movimentação clássica, né? Estou movimentando o arquivo teste.txt que está no diretório corrente para dentro do diretório TMP. No fim da cópia, não vai ter uma cópia do TMP no diretório do teste.txt no diretório corrente. Ele vai ser movimentado, né? Ele vai sair de um diretório e vai para outro. O comando cp mantém uma cópia na origem e destino, tanto é que essa é a função do comando, copiar. Então move o arquivo teste.txt para dentro do TMP. Lembre-se, o comando de movimentação, né, ele apaga o arquivo de origem após ser movido, né, porque a ideia de movimentar é apagar de um canto e levar para o outro. Então, mv teste.txt para teste_new.txt, supondo que teste_new já exista. Você está tentando renomear um arquivo para um nome que já é utilizado por outro arquivo do sistema, né? Nesse caso, ele vai dar uma mensagem. Se você responder yes, ele vai copiar por cima, né? Vai sobrescrever. Se você botar a opção "-f" aqui, cp-f, ele faz isso sem te perguntar, tá? Sobrescreve. E por fim, o comando rm, que é o comando de apagar arquivos e diretórios, tá? E também pode ser utilizado para apagar arquivos e diretórios vazios, né? Porque existe o comando rmdir para apagar diretórios vazios, né? Depois a gente vai falar um pouco desse comando em outro vídeo, certo? A estrutura muito parecida com a do cp e a do mv, ó, rm menos opções, né? As opções que vão ser as mesmas, "-v", "-f" e tal. Né? Então, o arquivo ou diretório 1 que tu quer apagar, a diferença é que aqui não tem origem e destino, né? Você dá uma lista daquilo que você quer apagar. Pode usar caracteres coringas também, asterisco, coisa desse tipo, certo? As opções, o "-v" vai fazer a exibição dos arquivos que estão sendo removidos, né? Se você não colocar a opção de "-v", ele não verbaliza a saída, né? E o "-r", nesse caso R minúsculo, é aquela mesma história, né? Da recursividade. Se você colocar sem o "-r", ele apaga só os arquivos, né? Se você quiser levar arquivos e diretórios, apagar tudo, você tem que usar a opção "-r". O "-f" ele apaga sem perguntar, tá vendo? É melforce que a gente viu nos outros comandos ali atrás.
Então, tem alguns exemplos aqui, né? Vou apagar o arquivo teste.txt, né? Apaga o arquivo. Apaga todos os arquivos que terminem, né? Que tenham a extensão, se você quiser entender assim, em .txt, né? O asterisco é isso, arquivos, tá? Não tem a opção R, é só arquivos. Apaga todos os arquivos do diretório atual que terminam com .txt. Então, aqui eu apago todos os arquivos que terminam com .txt e o arquivo teste.novo. Apago esses dois arquivos, né? Podem ter vários com .txt, né? Apaga todos os arquivos do diretório atual que terminam com .txt e também o teste.novo. Aqui, rm-fr, apaga, se tiver diretórios e subdiretórios, apaga com recursividade, sem perguntar, né? O "-f" ele não pergunta se tu quer apagar. Então, tudo que tiver dentro do teste, né, que isso aqui refere-se a todos os arquivos, e diretórios com a opção "-r são apagados na mesma hora. E como não tem o V aí, ele não vai nem mostrar, ele vai só apagar. Ele não mostra que ele apagou. Tá? Apaga todos os arquivos e subdiretórios do diretório teste.txt, mas mantém o subdiretório teste tmp.test, né? Porque eu me refiro ao que está dentro do teste e não ao próprio teste, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos agora direto na shell. Bom, estou aqui na shell agora e eu tenho aqui dois arquivos aqui. Eu vou usar o comando touch para criar alguns outros arquivos. Vou chamar o arquivo de teste1.txt, vou criar um outro arquivo chamado teste2, outro chamado teste3, né? E agora eu tenho, usando o comando touch aqui, alguns arquivos para mim brincar, né? E tem o diretório duck DNS. Então vamos ver primeiro um exemplo aqui que a gente viu lá. Vamos ver o comando cp. cp asterisco, né? Ou seja, todos os arquivos que estão no diretório corrente para dentro do diretório tmp. Vou usar a opção "-v" para ele verbalizar, senão ele vai ficar calado. Eu acho que primeiro eu vou dar sem a opção "-v" para vocês verem. Ó. Ele vai só quebrar a linha, ó, certo? Na verdade, ele não só quebrou a linha, mas ele disse, como eu falei também no vídeo agora há pouco, ó, omitindo o diretório duck DNS. Porque o asterisco se refere a todos os arquivos, certo? E não aos diretórios. Então, se eu colocar cp -rv, agora ele vai copiar inclusive o duck DNS para dentro do tmp, certo? E vai mostrar o que ele está copiando. Olha aí, agora ele vai dar, como está sem a opção "-f", ele pergunta se você quer sobrescrever ou não. Yes, né? Ó. Estou copiando o Anaconda para dentro do tmp Anaconda. Estou copiando o diretório duck DNS para dentro do tmp duck DNS. O duckdns.log para dentro do tmp duckdns.log, ou seja, ele está levando o diretório, né? Por causa da opção "-r, tá? E eu com o Y aqui eu vou conseguindo sobrescrever o que tem lá, que eu já tinha copiado. Terminou, certo? Então, a mesma coisa, o comando rm, né? Vamos ver aqui de novo, eu limpei a tela para facilitar a vida da gente. Vamos renomear o teste1.txt para teste4.txt. Então, mv teste1.txt para teste4.txt. Pronto, se eu der um ls-l agora, eu vou ver que não existe mais o teste1, ele foi renomeado para teste4.txt, tá? Todo aquele esquema lá de movimentar arquivos e diretórios também funcionam aqui. Por exemplo, se eu der um mv v para mostrar detalhadamente o que ele está movimentando, asterisco para dentro do tmp, né? Ele não vai levar o diretório duck DNS, mas ele vai levar o resto, olha só. Né? E já está pedindo para sobrescrever lá porque já tem uma cópia, né? Então eu vou dar um yes, para lá, acabou, tá? Então ele diz aqui, ó, não foi possível porque o arquivo existe lá, né? Então vamos ver aqui, ó, ls-l, você vai ver que o duck DNS permaneceu aqui, tá? Ele foi omitido, que é aquele erro que deu no comando, né? Vou trazer de volta só o Anaconda que está lá no tmp, trazer o asterisco para cá, cp -fv, né? O que está lá no tmp para o diretório que eu estou agora. Pronto, sobrescreveu tudo, certo? Deu tudo certo. ls-l, e agora eu tenho até arquivos que eu não tinha nem levado aqui, sabe? Alguns arquivos temporários mesmo do sistema eu acabei trazendo para cá, não tem problema, certo? E como é que apaga conteúdo, né? Então vamos ver aqui um exemplo do rm -fr, esse aqui apaga sem perguntar nada. Se eu botar um V, ele ainda mostra que apagou, né? Então eu vou botar para ele apagar todos que terminam com .txt do diretório corrente.
apagou, removeu o teste 1, né? Eu não tinha renomeado o teste 1, mas primeiro eu tinha copiado, então eu trouxe de volta e ficou assim: teste 1.txt, teste 2.txt, teste 3.txt, teste 4.txt. Beleza, gente? Esses são os comandos básicos de cópia, movimentação e de exclusão, tá? Em Shell Linux, beleza? A gente viu as opções básicas, tá? Tem outras opções aí que precisam ser detalhadas do comando, mas isso aí é o suficiente para você entender o funcionamento padrão do negócio, beleza? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrei para vocês como é que usa o comando cp, o comando mv e o comando rm para copiar, movimentar e apagar arquivos e diretórios, tá? Mostramos as funções básicas, "-r", "-f", "-v", certo? Para poder fazer esses procedimentos de maneira tranquila na Shell Linux, tá? E eu acho que esse conhecimento aí é básico, é suficiente para resolver a maioria dos problemas do dia a dia, tá? E espero que vocês tenham gostado aí. Deixa um like aí se curtiu, se inscreva no canal, tá? Não se esqueça de deixar um comentário aí para ajudar aqui nesse início, tá? A gente se vê no próximo vídeo, viu, galera? Então, obrigado aí. Valeu.